A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Leitura. Estamos aqui na leitura do capítulo intitulado Senhor Alban, que está na terceira parte deste livro, na página 95 da Companhia das Letras. No jardim, lá embaixo, a brisa levantava de vez em quando a bandeira adornada de um caduceu. Caduceu, lembre-se, o símbolo da medicina, né? O céu voltara a nublar-se em toda parte. Desapareceu o sol e quase imediatamente surgiu um frio pouco hospitaleiro. O alpendre de repouso parecia estar cheio. Ouviam-se conversas e risos abafados. Pelo amor de Deus, Senhor Alban, guarde essa faca! Pode acontecer uma desgraça! Lamentou-se uma voz aguda, suplicante de mulher. Meu caro Senhor Alban, por favor, tenha consideração pelos nossos nervos e afaste essa arma homicida! Interveio outra, ao que um jovem louro, sentado na borda da primeira espreguiçadeira, com um cigarro na boca, retrucou em tom insolente. Nem penso nisso. Será que as senhoras não permitem brincar com a minha faca? Não nego que é uma faca muito bem afiada. Comprei-a em Calcutá de um faquir cego. O problema... Não, o homem era capaz de engoli-la e logo depois o seu boy ia desenterrá-la a uns 50 passos de distância. Querem ver? Corta melhor que uma navalha. Basta tocar no gume e a carne se abre que nem manteiga. Boa imagem, né? A carne se abrindo que nem manteiga. Esperem, vou mostrá-la de perto. O Sr. Alban levantou-se, houve gritos estridentes. Não? Nesse caso vou buscar o meu revólver. Continuou ele. Talvez seja mais interessante para as senhoras. É formidável. Tem uma força de percussão que nem imaginam. Vou buscá-lo no meu quarto. Senhor Alban, não faça isso! Imploraram várias vozes, mas o Sr. Alban já saíra do alpendre para subir ao quarto. Era muito jovem, com movimentos desengonçados e tinha uma cara rosada de criança, ornada apenas pelas suíças. Vamos ter em mente isso é importante, né? Se a gente, nessa leitura do Montanha Mágica, a gente está vendo que a fronteira entre o espírito, o intelecto, se você preferir, embora não seja a mesma coisa, se a gente está vendo que a fronteira entre o espírito, o intelecto, a alma, o que quer que você queira chamar, e a aparência física não é tão certa, não é tão clara como a gente pensava, a gente pode encontrar aqui um elemento de contradição, no mínimo, né? Pelo menos em um primeiro momento, depois podemos tentar tirar outras conclusões, né? Então tem esse rapaz todo destemido, que não tem medo da morte, que brinca, né, com faca como quem brinca com manteiga, né, que vai buscar o seu revólver, então em teoria não tem medo nenhum, mas sem julgá-lo em sua atitude, vamos olhar para ele, né? O Sr. Alban já saíra do alpendre para subir ao quarto, era muito jovem, com movimentos desengonçados. Sabe aquela história quando o adolescente está crescendo e acaba batendo em tudo conforme vai passando? Eu até hoje sou assim, mas isso não vem ao caso. Então ele é um jovem crescendo, quase isso, né? E tinha uma cara rosada de criança, ornada de pequenas suíças, né? Senhor Alban! Gritou uma senhora atrás dele. Seria melhor buscar um sobretudo. Ponha um sobretudo, faça o favor. O senhor passou 6 semanas na cama com pneumonia e agora fica sentado aqui sem se agasalhar e ainda fuma cigarros. Palavra de honra, Sr. Alban. Isso é tentar a Deus. Mas ele se limitou a um riso sarcástico e foi-se embora. Poucos minutos após, já estava de volta com o revólver na mão para desenfrear uma gritaria ainda mais idiota do que a anterior, né? Olha como o narrador chama essa gritaria, né? Uma gritaria idiota. Ouviu-se como algumas dentre as senhoras, levantando-se de um pulo, tropeçaram no cobertor e caíram no chão.
Vejam só como é pequeno e lustroso, disse o Sr. Aoba. Mas ele morde quando aperto aqui. Nova gritaria. Claro que está carregado, acrescentou o Sr. Aoba. Há 6 balas no cilindro que gira a cada disparo. Aliás, não comprei esse negócio para brincadeira. Concluiu ao notar que o efeito das suas palavras diminuía. Olha como gira, olha como as balas saem, elas vão sair e isso daqui gira. E aí diminui um pouco o efeito. Ele joga mais uma frase de efeito, né? Comprei, não é pra brincadeira que eu comprei isso daqui, não. Enfiou o revólver atrás do paletó, tornou a sentar-se, cruzando as pernas e acendeu um novo cigarro. Absolutamente não é para brincadeira, repetiu, cerrando os lábios. Mas para quê? Mas para quê então? Perguntaram algumas vozes trêmulas de pressentimento. Que horror! Exclamou de repente uma das senhoras, e o Sr. Aoba sacudiu a cabeça afirmativamente. Vejo que as senhoras começaram a compreender, disse. Com efeito, é para isso que ando com ele, continuou num tom displicente depois de ter tirado uma longa tragada do cigarro, não obstante a pneumonia recém-vencida. Conservo-o preparado para o dia em que esta coisa aqui começar a me aborrecer muito, e então terei a honra de uma despedida digna. É muito simples. Gastei algum tempo em estudar o assunto e sei como liquidar melhor. A palavra liquidar provocou um grito de susto. Liquidar melhor. O coração não interessa. É um alvo incômodo. Ele falando sobre liquidar, né? O coração não interessa. É um alvo incômodo. Além disso, prefiro extinguir a consciência no seu próprio centro, enxertando um corpo estranho bem engraçadinho neste órgão interessante. Bom, nós temos que admitir que pelo menos o fraseado dele é muito bom, né? Então, uma bala no seu cérebro é você enxertar um corpinho estranho, engraçadinho, né? Neste órgão extremamente interessante, que é o cérebro. E o Sr. Aoba mostrou com o indicador o crânio coberto de cabelos louros, aparados rente. Deve-se apontar para aqui. Com essas palavras, o Sr. Aoba voltou a tirar do bolso o revólver niquelado e bateu com o cano na fronte. Aqui em cima da artéria. É um processo facílimo, até sem espelho. Ouviram-se muitas vozes de insistente protesto, às quais se misturaram ainda um violento soluço. Senhor Aoba, tire esse revólver da fronte, guarde o revólver. Não posso ver uma coisa dessas. Senhor Aoba, o senhor é moço, vai recuperar a saúde, voltará à vida e terá uma grande carreira pela frente, garanto-lhe. Bote o sobretudo, deite-se na espreguiçadeira, agasalhe-se bem e continue com o seu tratamento. Não mande o massagista embora como fez da outra vez, quando ele veio esfregá-lo com álcool. E por amor à sua vida, sua jovem e preciosa vida, Sr. Aoba, atenda ao nosso conselho e abandone os cigarros. Mas o Sr. Aoba mostrou-se inexorável. Não e não, disse ele. Não insistam comigo. Está bem, agradeço-lhes a sua bondade. Nunca neguei algo a uma senhora, mas deve-se compreender que é inútil procurar deter a rota do destino. Faz mais de 2 anos que eu vivo aqui. Estou farto e vou sair do jogo. Que mal há nisso? Incurável, minhas senhoras. Olhem, o homem que aqui está à sua frente é um caso incurável. O próprio Dr. Bering já não disfarça essa sua opinião, nem para guardar as aparências. Então me concedam a pequena liberdade que para mim resulta deste fato. O fato de eu ser um paciente incurável me dá uma liberdade. Então que pelo menos eu consiga aproveitar essa liberdade, desfrutar dessa liberdade. É como no ginásio, quando se decidia que alguém levava a bomba e tinha que repetir o ano. Deixavam então de examiná-lo e ele não precisava mais trabalhar. Eu cheguei definitivamente a essa situação. Nada mais preciso fazer. Não entro mais no balanço. Posso
me rir de tudo. Querem chocolate? Sirvam-se. Não, minhas senhoras, não me privem de nada. Não, minhas senhoras, não me privem de nada. Tenho montões de chocolate no meu quarto. 8 caixas de bombons, 5 barras de Gala Peter e 2 quilos de chocolate Lindt. Tudo isso me mandaram as senhoras do sanatório durante a minha pneumonia. Em algum lugar, uma voz de contrabaixo reclamou silêncio. Uma voz grossa, de homem, né? Perceba? Isso que é importante, uma voz de homem, né? Vamos fazer silêncio aí? Alguma coisa assim. O senhor Alban deu uma risada. Era um riso trêmulo, abrupto. Depois se fez silêncio no alpendre de repouso. Um silêncio tão completo como se uma miragem ou fantasmagoria se tivesse sumido e de um modo estranho pareceram continuar ecoando as palavras pronunciadas há pouco. Rascastorp ficou a escutar até que o último ruído houvesse cessado, e conquanto tivesse a impressão de que o Sr. Alban era um fantoche, não podia deixar de sentir certa inveja. Principalmente aquela comparação tirada da vida escolar causara-lhe viva impressão, já que ele mesmo tivera que repetir o 6º ano do ginásio e ainda se lembrava muito bem daquela situação, de certo um pouco ignominiosa, ou seja, desonrosa, né? Mas também cômica e agradavelmente desembaraçada, que desfrutara durante o último trimestre, quando deixava de se esforçar e pudera rir-se de tudo. Na sessão de perguntas a gente conversa sobre isso, né? Não é fácil precisar seus sentimentos, vistos serem obscuros e confusos. Contudo, pareceu-lhe, em suma, que a honra oferecia consideráveis vantagens, mas que a vergonha não as tinha menores, e que as vantagens desta última eram ilimitadas. Perceba, a gente conversou num desses vídeos atrás, no vídeo de perguntas e respostas, sobre o que o diabo faz, né? E basicamente o diabo, ele é um argumentador. O diabo é aquele que fala, não, peraí, vamos conversar sobre isso daí, né? Vamos conversar sobre isso daí, né? Então, como é que é? Vamos medir, vamos ver os prós e os contras, né? Pera lá, o que eu ganho, o que você perde? Você tem certeza que você vai morrer? Olha, será que Deus não falou isso por causa disso e daquilo, né? Você acha que você não está querendo honrar um compromisso que você fez porque é uma sociedade que te oprime? Você acha que você deve ser sincero com opressores? Você acha que nessa situação não é melhor e você tem um direito até de matar? Então o diabo é aquele que conversa, que argumenta, né? Repare, o Dostoiévski, o Raskolnikov de Dostoiévski, né? Ele vai lá, mata a senhora, e aí ele tem aquela conversa intensa consigo mesmo, né? Aquela conversa, antes de matar também, ele faz muitas teorias, ele fala. Bom, quando você coloca a vergonha, né? E a honra em termos de lucro e prejuízo, quando você coloca essas coisas nesses termos, bom, aí você já não está pensando na honra e já não está pensando na vergonha, né? Você está pensando nos lucros e nos prejuízos. É isso, né? A honra, quando ela é verdadeiramente honra, ela é a coisa principal. Não é honrado fazer isso, né? Não, mas veja bem, você vai ganhar muita coisa. Isso tudo aqui vai ser teu, né? Você não vai precisar sofrer. Veja bem, eu te provo por A mais B que é muito mais rentável.
A honra não se pergunta, né? A honra olha para aquilo e fala, isso é feio. É feio de fazer. Aquela coisa que a mãe, nossa mãe ensinava, né? Muito feio o que você fez. Muito feio o que você fez. Né? Mas o Hus aqui está colocando em termos de lucro e prejuízo. Né? Volto a enfatizar. Enquanto a título de experiência ele se colocou na situação do Sr. Alban e imaginou para si o que significaria ver-se definitivamente livre da pressão da honra e gozar para sempre as imensas vantagens da vergonha, uma sensação de gozo dissoluto o assustou e imprimiu às batidas do seu coração, imprimiu às batidas do coração desse homem jovem por alguns instantes um ritmo mais acelerado.